Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Bárbara Gandhi. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês a passagem do jovem rico, que está lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 16. Vamos ler? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Então, gente, essa passagem fala de um jovem, né? Um jovem rico que se aproximou de Jesus, querendo saber, né, o que ele precisava para ele ter a vida eterna, né? E a gente percebe nesse jovem que ele tinha uma inquietação em sua alma, né? Tanto que Jesus, ele pergunta para ele, cumpra os mandamentos, né? Jesus fala para ele, cumpra os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, enfim. E ele diz, eu tenho obedecido isso por muito tempo, eu tenho obedecido a tudo isso, o que me falta ainda? Então aqui a gente vê que faltava algo para ele tinha uma inquietação, né? Ele não se sentia completa. E Jesus vira para ele e fala assim: Você quer ser perfeito? Você quer entrar na vida? Você quer ser perfeito? Quando Jesus fala ser perfeito, o que a palavra perfeito diz? A palavra perfeito quer dizer chegada ao seu fim, que não carece de nada para se estar completo. A palavra perfeito, no original, no hebraico, é a mesma coisa que completo. Tem o mesmo significado. Jesus não estava querendo dizer para ele que ele seria perfeito, sem pecado nenhum, porque enquanto nós estamos nessa terra, nós vamos passar por dificuldades, nós estamos sim no processo de transformação, mas nós vamos ter os nossos tropeços, os nossos erros. Mas quem realmente está em Cristo é uma nova criatura, sim, mas vamos sim passar por um processo de mudança, e às vezes vamos cair, vamos errar. Então, quando ele fala completo, né, perfeito, é se sentir completo, uma pessoa que não carece de nada para se estar completo, uma pessoa que se sente realizado. Porque a gente vê que esse jovem não se sentiu realizado. Então Jesus, ele vai no ponto-chave ali desse rapaz, no problema dele. Jesus expôs o que estava dentro do coração daquele jovem. Quando ele disse para aquele jovem assim: Então vai, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E você depois vem e me siga. Então o que a gente percebe? Que esse jovem, na verdade, ele era apegado aos seus bens. Ele não estava disposto a abrir mão dos seus bens. Você percebe que ele não era uma pessoa que realmente estava com o coração sincero diante de Deus. Porque se ele tivesse sincero, se ele realmente estivesse disposto a obedecer a Deus, ele abriria mão dos seus bens e cumpriria o propósito de Deus para a vida dele. Mas não foi isso a escolha que ele fez. Ele se retirou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Porque ele se amava muito. Ele não queria abrir mão do seu conforto. Ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha por Deus. Então, você percebe o coração desse jovem. O coração dele não estava verdadeiramente em Deus. Não estava centrado em Deus. Sabe? Então, o que a gente tem visto muito hoje em dia, gente, é o nosso ego. O ego é uma coisa que nos afasta de Deus, o amor por nós mesmos, sabe? O humanismo, esse desejo de se agradar, de estar bem. Sim, é importante, a gente precisa se amar, a gente precisa cuidar da gente, é importante, claro. Né? Jesus fala na palavra, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas esse ego, essa vaidade, esse amor
por nós mesmos, de idolatria do eu, isso não procede do Senhor, e a gente tem visto isso muito na nossa geração, sabe? As pessoas não querem ser contrariadas, as pessoas não querem ser confrontadas, e a palavra do Senhor, ela nos confronta, a palavra do Senhor, ela nos confronta a mudar. Porque se você for meditar na palavra, se você for pesquisar a palavra, você vai observar que a nossa natureza, ela é caída. Se não fosse Jesus, nós nem estaríamos aqui, nós estaríamos perdidos se não fosse Jesus. Então, não espere obras maravilhosas de você e nem de mim, porque somos humanos limitados. Se somos alguma coisa de bom, vem de Deus. Jesus, ele disse para aquele jovem assim, por que você me pergunta o que é bom? Há somente um que é bom, que é o Pai. Eu creio, meus irmãos, que tudo que Jesus fala, ele fala com propósito. Jesus, ele não fala nada sem propósito. Eu acredito que Jesus falou com esse jovem dessa forma, corrigiu ele, porque aquele jovem acreditava que o fato dele cumprir os mandamentos é porque ele era bom. O que eu posso fazer de bom, né? Então a gente precisa entender que tudo de bom que existe em nós vem de Deus. Porque naquele momento, quando o homem pecou, quando o homem ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus, quando ele desobedeceu ao Senhor lá no jardim, nós fomos afastados do Senhor, o pecado nos contaminou, o pecado contaminou a humanidade, o pecado contaminou as nossas relações, o pecado contaminou o mundo. Então, nós não somos capazes de fazer o bem por nossa própria conta. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Então, Jesus se manifestou para isso, para que nós pudéssemos vencer, para que nós pudéssemos vencer o pecado. Só que para a gente se aproximar de Deus, se você for ler, se você for pesquisar as escrituras, você vai perceber que para se aproximar de Deus é preciso ter humildade. Lá, as bem-aventuranças, no capítulo 5, né? Lá fala, bem-aventurados humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é a pessoa humilde? A pessoa que reconhece que ela não consegue sozinho, que ela precisa de Deus, que ela carece de Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que se abre diante do Senhor, aquele que tira sua máscara, aquele que mostra que algo te dói, aquele que mostra que tem algo que precisa ser resolvido ali dentro dele. Sabe, que expõe o seu coração para Deus, que é desprovido de vaidade, de soberba. São esses que vão ter a atenção de Deus. Deus não dá atenção para pessoas arrogantes. A palavra do Senhor diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, Deus se afasta das pessoas que são orgulhosas. Então, não caia nessa, desse humanismo, dessa idolatria do eu. Não caia nessa. O nosso ego, nós nos inclinamos para o que é errado. Nós somos egoístas. E não confie no seu coração. A palavra também diz que o coração do homem é enganoso. É mais enganoso do que todas as coisas, sabe? Então, a sua mente, ela mente para você. A sua mente sempre vai te dizer, você tá certo, é isso mesmo. Não, é isso mesmo, você tá certinho, faça isso. A sua mente, ela vai querer estar com a razão, a sua mente vai sempre querer se proteger, o seu ego vai sempre querer se proteger, você sempre vai querer que a sua vontade seja feita. Só que no reino de Deus, para entrar no reino de Deus, você não pode ser assim. Você tem que estar disposto a abrir mão. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É o que a palavra de Deus diz. Então, cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado com os ensinamentos de pessoas aparentemente cultas, estudadas, teólogos grandes que desvalorizam a palavra ou que diz que não é bem assim. Não acredite, não tome por conceito sem que você mesmo faça a sua leitura. Não ouça ninguém sem antes você ir para o seu quarto, orar, pegar a tua Bíblia, falar com o Senhor, pedir o Senhor para falar com você, pedir o Senhor Deus para falar. Ele te ouve quando você fala com Ele. Você vai diante dele, ore, peça Ele para falar com você. Ele vai te falar e o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Porque se você for direto a fontes erradas, você pode contaminar a sua mente. E o ensinamento é capaz de fazer um estrago na sua vida. Então toma cuidado com o que você assiste na internet. Toma cuidado com quem que você ouve. Nem tudo é o que parece.
Mesmo que essa pessoa venha com uma palavra bonita, com uma instrução, parece ser uma pessoa conhecida, tenha muitos seguidores, cuidado. Seguidor, o fato da pessoa ter muito seguidor não quer dizer muita coisa, não. Uma coisa é a pessoa ter uma boa oratória, uma boa comunicação. Outra coisa é a pessoa realmente ter uma vida com Deus e viver com Deus e ser aprovado diante de Deus. Cuidado com isso, não são números que definem uma pessoa, mas é o caráter, é o fruto que essa pessoa ela dá. Então fique atento quanto aos ensinos dos fariseus, né? Jesus ele nos dá um alerta. Fique atento quanto aos ensinos dos fariseus. O ensinamento, ele tem o poder de destruir a sua vida. O ensinamento, ele tem o poder de tirar você do caminho da vida, né? Então, vamos ficar atentos e cuidado com o seu ego, cuidado com o seu eu, sabe? Não tem como você se aproximar de Deus se você não for humilde. Toda pessoa arrogante, ela não conhece a Deus, ela não está perto de Deus. Irmãos, Deus é simples. Deus se importa com você. Deus se importa com você que é simplesinho, talvez você não tenha nada, você se sente pequenininho, talvez você pense, minha vida é uma confusão, minha família é desestruturada, eu não tenho pai, não tenho mãe, não sei qual é a sua história, mas Deus se importa com você, você é precioso. A palavra do Senhor diz que Ele tem 100 ovelhas, se uma ovelha se perde, Ele vai em busca dessa ovelha, Ele faz questão de cada pessoa nessa terra, e cada pessoa é única. Cada pessoa tem um propósito, Deus tem um propósito para cada um de vocês. Mesmo que o mundo te diga que não, mesmo que as pessoas te digam que não, mesmo que as suas circunstâncias te digam que não, creia no que o Senhor diz para você. Você é amado, você é querido e Deus tem um plano na sua vida. Que você esteja disposto a abrir mão do que for pelo Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida, a achará. Quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Você só vai encontrar a vida verdadeira, você só vai encontrar satisfação quando você abre mão da sua vida. O segredo da felicidade não está em você guardar, sabe, você querer sempre fazer por você. Quando você abre mão, quando você foca em Deus, no que Ele tem pra você, Ele vai te transformando e você vai focar no outro, você vai esquecer de você. E o Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer com que você seja uma pessoa feliz e realizada. Porque já foi comprovado cientificamente que quando você faz o bem, você se sente feliz, faz bem pro homem. O egoísmo, ele não faz bem pra ninguém. Ele destrói. Mas as boas obras dão vida. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que você seja uma bênção na sua geração. Busque a Deus. Deus tem planos maravilhosos para sua vida, tá bom? Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, conto com a sua ajuda. Deus abençoe vocês e até a próxima.